aí, aprendiz? Como é que tá a força do lado daí? Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde de volta. Eu tô muito feliz de estar de volta no Aprendi com Manhã, que vem acompanhando aí de muitas novidades na minha vida. E aí, tem os meus aprendizados que eu coloco aqui pra gente, o que eu aprendi, o que eu quero levar pra frente, o que eu não quero levar. Eu tô gravando o primeiro episódio do ano de 2026. Eu nunca fiquei tanto tempo sem gravar o podcast desde que eu comecei a gravar o podcast em 2023, mas foram por motivos em que realmente não dava. Se você me acompanha no Instagram, no arroba Você Vai Embora, eu fiquei 2 meses no Brasil e minha rotina lá estava, assim, louca. Então, eu tentei gravar, achei que ia gravar, mas não consegui. E no início do ano eu fiz uma viagem pra Índia, enfim, foram muitas emoções. Eu saí da Índia praticamente direto para o Brasil, passei em casa, tipo, 5 dias, desci pra lá, então o ano começou intenso. Estou voltando à minha rotina agora. Que saudade que eu estava de casa. E aí o tema do episódio de hoje, né, que é de inimiga a amiga do fim, é muito desse momento que eu passei no Brasil e de como eu era realmente uma pessoa que era inimiga do fim, que eu tinha muita dificuldade de terminar as coisas, fechar ciclos, muito apego, né, canceriana, apesar de ter outros signos aí influentes no meu mapa astral, mas ao mesmo tempo que eu demoro de decidir alguma coisa, quando eu decido, eu realmente falo assim: "Não, acabou". E eu estava muito relembrando como eu era, muita coisa aconteceu nesse período em que eu ressignifiquei algumas coisas, entendi algumas coisas, relembrei outras, então foi um momento muito forte. Estou perto dos 30, é uma coisa que eu venho falando desde o ano passado. Então, muitas coisas mudaram internamente. Eu acho que foi até bom ficar esse período caladinha, porque foi um momento de processar tudo que eu tô sentindo. Não que eu tenha respostas prontas, aqui a gente nunca tem, mas que eu consegui sentir primeiro para depois trazer aqui para o mundo para conversar com você. E eu espero que essas reflexões que eu traga, não sei se você tá percebendo, mas tem uma identidade visual nova aqui. A gente vai ter mais, eu vou separar mais o Aprendi com Manhã do Se Vai Embora, eu quero que ele ande sozinho, que o podcast ganhe pés para andar sozinho. E tô também tentando trazer cada vez mais leveza para o meu processo, respeitando o meu tempo. Então, casei 3 vezes, casei no civil, casei e fiz uma festa no Brasil que foi incrível. Nossa, tem muita coisa pra falar, gente. E casei espiritualmente também, né, que a entidade que é meu padrinho abençoou a gente, então a gente falou assim: "Nossa, foram 3 vezes de celebrações em formas diferentes, com contextos diferentes, mas todos regados de muito amor". Então eu tô muito feliz. E esse tema, né, de inimiga a amiga do fim, eu estava agora nesse período no Brasil, relembrando muito como eu era. Eu era uma pessoa que eu estava numa festa, eu queria sair dela no lixo. Eu não queria, que a festa acabasse, eu não queria voltar pra casa. E aí eu sei que tem pessoas que têm o perfil mesmo de ser inimigo do fim, de ficar até o final em cada festa. Eu tenho amigos assim, tenho meu primo que é assim. Mas em que medida você está aproveitando ali, de fato, ou você não quer voltar à rotina que você tem? Pergunto isso porque quando eu era mais nova e quando eu tinha uma rotina que não era a rotina que eu escolhi, uma rotina que me fazia tão bem, todos os momentos, todos os escapes que eu tinha daquela rotina, eu não queria que acabasse. Eu sofria por antecipação, porque aquilo ia acabar. E do ano passado pra cá, na verdade, eu acho que os últimos 2 anos pra mim foram transformadores, né, enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto relacionamento que eu venho construindo. E o momento pode estar bom como for, eu vivo ele, não é que eu deixe de viver aquele momento e que eu não aproveite cada coisa, mas eu fico, feliz quando acaba. O acabar não me tortura mais. O terminar algo não me tortura mais como antes, porque eu entendo hoje eu sinto e entendo que cada coisa tem que acontecer no seu tempo e que as coisas se encaixam como tem que ser. E eu sinto que eu tenho muito mais autonomia com o que acontece. Não é tipo assim, eu tô só seguindo um fluxo, como a maioria de nós às vezes fazem, a gente vai seguindo esse fluxo, eu não tô me isentando disso, não quer dizer que minha vida seja perfeita, que esteja tudo assim, no lugar que eu queria. Mas eu sinto que eu tô cada vez mais tomando esse controle pra mim, sabe, tendo essa autonomia, que eu acho que eu nunca tive, né, nem tomar um controle de volta, é tipo, entendendo que eu tenho esse controle e dando conta dele.
Eu não sei se tá fazendo sentido aí, não sei se tá na mesma linha de raciocínio. Mas, por exemplo, no carnaval, nossa, gente, eu curti 4 dias de carnaval, meu Deus, eu vivi demais. Enfim, não vai dar pra, tipo, recapitular tudo que eu vivi nesse episódio, mas tenha certeza que tudo que eu vivi vai ser falado aí nos próximos episódios. Mas bom, eu fui pro carnaval, eu cheguei na semana de carnaval lá na Bahia, Feira de Santana, Bahia. Primeiro desembarquei em Salvador, né, porque carnaval de Salvador, minha nossa senhora, melhor carnaval do Brasil. E aí, eu lá no carnaval, curti 4 dias de carnaval. E em um desses dias eu saí no bloco Ileaê, que é um bloco afro maravilhoso. Eu estava assim: "Meu Deus", eu estava realizando um sonho, vi o dia amanhecer, chorei. Foi tudo muito emocionante, curti muito com minha tia e tal. E aí, eu tenho 2 pessoas, né, muito próximas, que são inimigos do fim. É o perfil deles também, tá. Eles são assim, tipo, inimigos: "Ai, o mundo tá acabando e quero curtir isso aqui, não quero que acabe", sabe, bem intenso, o jeito que eles curtem. E eu tenho o meu limite ali, né, minha bateria e tudo mais. Teve um dia, gente, que eu saí de casa, umas 12h30, comecei a curtir 1 hora por aí, e cheguei em casa 2 horas da manhã. Eu falei: "Gente, virei jovem de novo". Foi um dia incrível, sim, foi incrível. E aí, a minha amiga que estava comigo, ela curtiu até ela chegou em casa às 5 horas da manhã. E ela tem um pique, assim, admirável. Eu até falei pra ela, quando a gente não tem problema em uma ir antes da outra. Mas de encontro a isso, eu fiquei pensando, né, em como eu era, a energia que eu tinha antes. E eu estava tão, assim, meu Deus, chegar em casa, tomar um banho, eu estava na casa da minha prima, tomar um banho, deitar, e deitar com a cabeça assim, ai, mandei mensagem para o meu querido, falei: "Olha, cheguei em casa", e que massa ter um relacionamento, casar com uma pessoa em que fica feliz em me ver curtindo. Tudo nos conformes, estava ali com a gente, estava muito feliz, né. Eu estava, tipo, muito feliz de estar vivendo o carnaval, mas doida pra ele acabar logo pra ir pra feira ver manhã. Então, tipo assim, eu estava vivendo o presente, feliz por ele, mas não estava bate uma nostalgia, bate uma saudade do carnaval antes mesmo dele acabar. Isso é normal quando você gosta muito do carnaval. Mas era uma sensação diferente, não era do tipo assim: "Ai meu Deus, não quero que acabe, meu Deus, poderia ser carnaval o ano todo", não. Carnaval era naquele momento ali, não era pra ser o ano todo. E aí essa amiga minha, ela estava realmente muito triste, porque o carnaval ia acabar. Ela estava curtindo intensamente, eu falei: "Mulher admirável", eu estava assim, fã dela. Mas ao mesmo tempo, na vida pessoal dela, ela está passando por uma fase muito difícil. Então, ela estava no fluxo de ir pra casa, tomar banho, dormir um pouco e voltar pra rua de novo. Ela não estava nem descansando direito. E aí a gente conversando depois, eu entendi que ela estava numa situação muito difícil, quando ela estava voltando pra casa, né, e a vida dela pessoal estava uma bagunça. Então, o carnaval em si estava sendo uma válvula de escape. Não estava sendo, assim, só por diversão, era do tipo: "Eu vou esquecer o problema aqui", porque realmente, carnaval você não pega no celular direito, você só vive e você esquece qualquer problema ali, se você estiver entregue pra experiência. E, graças a Deus, eu tenho algumas preocupações, tenho problemas, né, todo mundo, todo adulto, não sei um adulto que não tem uma vida com problema, mas não são os problemas em que, eu vou dormir e vou ficar, tipo assim, consumida. Acho que a última vez que eu estava muito triste, que eu estava deixando os problemas me consumir, assim, foi na época que minha avó estava bem doente e que a gente foi sentindo que ela ia, que ela não ia mais viver entre nós. E aí depois disso, né, eu senti o luto. O luto, acho que ele nunca passa 100%, mas a gente vai ressignificando. Agora mesmo, na sexta-feira santa, minha avó sempre reunia toda a família, ali ao redor e tal. E quando minha avó faleceu, as pessoas não estavam mais, assim, indo pra casa da minha avó como antes. E eu consegui juntar ali uma boa parte da família na sexta-feira santa. Meu casamento, foi, né, a celebração foi no sábado de Aleluia. E aí na sexta-feira santa, fui com meus amigos e tal, que foram de fora. Aqui um agradecimento especial a todo mundo que foi ao meu casamento, né, com o meu querido, que saiu do anonimato, não tinha pra onde correr. Eu preservei a imagem dele o quanto eu pude, mas eu falei: "Meu querido, os registros do casamento, depois você volta pro anonimato, mas não tem como não compartilhar que tem muita coisa linda. Vamos botar esse amor pra fora". Que inclusive acho que isso vai ser um tema depois, né, falando até onde o medo da inveja, da zica, da energia negativa pode controlar também, o que a gente expõe ou não. Aí é papo pra outro episódio.
Mas, essa amiga minha, ela estava além dela ter esse pique, ela estava vivendo essa fase ali muito difícil e eu estava realmente, assim, preocupada até quando ela ia pra casa, porque eu sabia que ela ia estar com a carga emocional muito diferente. Aí isso foi essa conexão aqui não é um julgamento sobre ela, sobre a história dela, é essa conexão com o que eu era também. E com o que às vezes você também pode estar pensando, ou já passou, ou está passando. Porque quando eu era mais nova eu morava numa casa muito pequena com manhã, né, eu já falei aqui em outros episódios, se esse é o seu primeiro episódio aqui, tem episódios eu acho que já tem, sei lá, tem mais de 100 episódios aqui. Tem desde 2023 episódio toda quarta-feira. E eu já falei muito sobre a minha história aqui, pra conectar com a sua, né. É um momento em que às vezes eu sinto até que eu falo demais, mas é um momento de total vulnerabilidade mesmo, em que eu, trago a minha realidade aqui. Porque quando eu compartilho essas coisas, não é pra eu poder, só falar de mim, é pra gente aprender juntas, né. Eu aprendi muito com as mulheres ao meu redor, o que eu quero, o que eu não quero e continuo aprendendo. E venho quando eu trago essas exposições aqui, que às vezes pode ser um pouquinho demais, nesse ponto de aprendizado e conexão. Eu penso muito, já falei isso também, que quero escrever um livro, gravar. Quero escrever um livro, mas eu não quero escrever um livro no quando eu chegar lá, bem entre aspas, eu quero nesse processo, né, quero documentar esse processo. Então, o podcast faz parte dessa trajetória, por isso que eu estava com tanta saudade, assim, eu estava com saudade do silêncio, eu estava com saudade de ter controle sobre a minha rotina, eu estava com saudade de mim, minha amiga que também uma outra amiga minha que tá agora nesse momento no Brasil, né, ela foi, um pouco depois de mim, ela falou: "Amiga, eu estou com saudade de mim", eu falei: "Cara, eu estava com saudade de mim", porque a minha versão naquele meu ambiente de família é uma versão em que tem muita conexão com a espiritualidade, quase todo dia eu estava vendo um catiço, tem muita memória, reconexão com a raiz. Eh, Toda vez que eu tô aqui fora, às vezes eu tô cercada de pessoas em que teve uma realidade muito diferente da minha. Às vezes, né, eu busco evitar isso, mas às vezes acontece. E eu acho que nesse mundo dos negócios, na minha fase de empresária e tal, é muito rápido eu me comparar com a trajetória do outro. E aí teve um dia que manhã falou bem assim eu fui comer, yakisoba com uma amiga minha, era aniversário dela, a gente foi comer yakisoba e manhã perguntou: "O que é yakisoba?". E eu também até um dia desse não sabia o que é yakisoba. E aí são recortes muito pequenos, né, de classe, de raça, de acesso, porque aí eu fui explicar pra manhã, mostrei a foto que era yakisoba, aí outro dia logo quando eu cheguei ela falou: "Ô Indy, Lisboa fica perto de Portugal?". Aí eu fui explicar: "Maninha, Lisboa é a capital de Portugal e tal, é como se fosse, ai, tem ali Salvador, Rio de Janeiro, tem os estados, eu moro em um estado praticamente". Aí eu fui tentar explicar, dando a comparação com o Brasil, com a que minha mãe tem referência. Mas minha mãe estudou até a 4ª série, então eu não posso me comparar ali quando eu olho pra minha família, em que infelizmente 95 das pessoas estão fodidas financeiramente, não teve acesso, e as poucas pessoas que têm uma ascensão hoje são as que estudaram, que correram muito atrás, sou eu e mais, sei lá, 4 primos. É realmente muito complicado. Então, eu lembro muito de ter paciência comigo mesma e com o meu processo. Enfim, voltando ali pra parte do inimigo do fim, né. Quando eu morava nessa parte ali com maninha, né, minha vida com maninha, eu tinha muitos momentos de infelicidade. E é difícil assumir isso, mas é a verdade. Eu me sentia sobrecarregada, só que eu não conhecia outra forma de viver. Então era um incômodo constante, né, de meu Deus, tem que existir uma coisa melhor do que isso aqui. Aí é hoje que eu consigo entender que existe algo melhor daquela realidade que eu tinha. E isso eu falo, gente, de conforto, de acesso, de lazer, de descanso. Minha mãe continuou com as mesmas manias, assim, a gente uma coisa que foi muito difícil me desconectar dos problemas de minha mãe. Então isso me sobrecarregou muito, porque eu me sinto às vezes na obrigação de salvar manhã, mas ela é uma mulher adulta, então eu tenho que fazer até onde eu posso, tem um limite do que eu posso fazer por ela, e é difícil entender e delimitar esse limite. E eu saía, eu não queria voltar pra casa. E aí juntava um pouco também da rebeldia, né, porque manhã ela parecia que ela tinha um relógio, eu acho que ela ficava olhando no relógio, não é possível,
que quando eu comecei a sair assim, né, depois dos 18 anos, que eu comecei a ir pra festa, ir pra barzinho e tal, dava meia-noite em ponto, meus amigos até já sabiam, mãe me ligava. E eu eu hoje eu percebo o quanto eu também era meio pirracenta, assim, sabe, teimosa, muito mãe falava que eu era petulante. E eu ficava, tipo assim, revoltada, eu falava: "Não, vou ficar mais tempo". Teve um dia, velho, que esse dia eu exagerei. Enfim, fui bem inconsequente, que eu cheguei em casa quase 6 horas da manhã. E no dia a gente ia ainda pra roça e tal, e aí peguei carona com estranhos, enfim, não recomendo, mas acho que é também a margem que eu tinha pra poder errar, e pra ter essa consciência que eu tenho hoje. E aí, eu era muito inimiga do fim, eu não queria que as coisas acabassem, eu não queria aquele momento de festa, os poucos momentos que eu tinha de me desconectar com aquela realidade que pra mim era muito difícil, de estar trabalhando, de estar com responsabilidade muito nova, de estar batendo de frente, às vezes, com o que eu acreditava, porque eu pensava de uma forma e isso, toda vez que eu tô lá no Brasil, lá em feira, é isso. Eu sou parecida com mãe em algumas coisas, mas diferente em muitas outras. E aí eu entendo porque eu era tão, revoltada internamente, e como isso, assim, eu não podia ser revoltada com mãe em muitos dos momentos, porque eu fui criada naquela lei de que filho não responde os pais, senão mãe me dava um tapaço, eu tomava tapa aleatório. Menino, era cada tapaço. Eu apanhava, assim, desde muito pequena, por besteira, porque eu não era uma criança que dava trabalho, mas isso foi criando uma revolta aqui dentro de mim, então eu ia descarregando em outras áreas da vida. E aí eu era inimiga do fim. E eu acho que hoje em dia, né, eu não sou mais inimiga desse fim, porque eu entendi que esse fim é pra eu voltar pra o lugar que eu tô escolhendo. Por exemplo, eu estava na Índia, passei 10 dias na Índia, fui para o casamento de uma amiga minha, foi uma experiência incrível. Uma diferença cultural, acho que foi o país mais diferente que eu pisei os pés, assim, de cultura, de comida, de rituais, de crença, muito diverso. Foi incrível a experiência. Foi chegando no final, eu não estava assim: "Meu Deus, eu quero voltar, eu não quero voltar, não quero que isso aqui acabe". Eu estava tipo: "Meu Deus, que bom, vou pra casa". Tipo, a sequência das coisas que vêm acontecendo na minha vida são coisas que eu quero, que eu tô planejando, que eu tô gostando, e que coisa massa. E tipo, eu ainda tenho um pouco de medo, né, a gente já falou sobre que de tem um episódio que eu falo: "A alegria não é um mau presságio", né. Eu confundo às vezes isso, porque eu fico com medo de me sentir feliz, eu fico com medo de não me sentir culpada o tempo todo por estar melhorando de vida e não conseguir trazer todo mundo que eu queria junto. E foi isso, eu curti, fui pra Índia, aí eu fui para o Brasil, curti o carnaval, aí eu fui pra casa, aí eu estava planejando o casamento, aí meu querido chegou, meu querido conheceu minha família, inclusive eu acho que ele merecia vir aqui no episódio contar a versão dele, já que ele saiu um pouco do anonimato. Vamos aproveitar essa fase, que daqui a pouco ele volta. Contar como foi pra ele experienciar o Brasil. Comentem muito aqui nesse episódio pra ver se ele topa, que eu acho que seria um episódio muito legal, porque a gente conversando depois, assim, entendendo as impressões dele. Gente, eu vi que este homem estava brasileiro quando a roupa estava no varal. Foi um dia que manhã foi pra roça na quinta-feira maior. E aí eu dormi lá, na quinta-feira teve encontro com os meus amigos, meus amigos de feira, meus amigos daqui que foram para o casamento, e a gente dormiu lá em casa, e de manhã, tinha roupa no varal. Ele tinha lavado a roupa já no tanquinho, lá em casa não tem, ele estava lavando roupa na mão e no tanquinho, que eu consertei o tanquinho pra gente poder usar. E aí ele começou a chover nesse tempo, né, a gente estava esperando o carro, e ele saiu correndo pra pegar a roupa no varal. E outra experiência dessa, assim, a gente que tá acostumada a morar aqui na Europa e tem apartamento e tal, não tem muito essa experiência de pegar roupa no varal porque choveu. E na Bahia é muito imprevisível, assim, começa a chover, para, começa a chover, para, e ele foi correndo, a gente olhou assim, eu falei: "Gente, o gajo está muito brasileiro". E aí eu celebrei o casamento, foi uma coisa que eu venho celebrando, planejando há mais de um ano essa celebração. E aí depois disso, lua de mel. Aí a lua de mel, meu Deus, voltar pra casa, pra nossa rotina. Aí agora que eu tô aqui, eu tô: "Meu Deus, tem tanta coisa pra eu voltar para o podcast, voltar pra minha rotina, organizar, estruturar as coisas, buscar estratégias de crescimento pra empresa, fazer os cursos que eu vi que eu queria fazer lá no Brasil e não deu tempo, e aí agora eu vou começar nesse ano a estudar mais", enfim. E aí, o fim
os meus fins estão acontecendo para algo legal que tá por vir, né. Eu precisava, curtir o carnaval para depois ir pra feira, eu precisava, ter a celebração para depois ter a lua de mel, para depois vir para casa. Então, o voltar pra minha rotina, pra minha realidade, não tá sendo uma tortura. Então eu não sou mais inimiga desse fim, eu sou amiga do fim. O último fim, né, que eu tive, assim, que foi bem doloroso e tal, foi terminar um relacionamento de 7 anos, mas foi um fim que, tipo assim, eu senti de forma muito tranquila comparado como eu vejo ali as pessoas, lidando com o término, né. Eu acho que foi ali que eu fui entendendo que um fim não é algo ruim, né, que as coisas precisam acontecer e tem um tempo, né, que essa sensação que a gente tem de que dure a vida toda, que: "Ah, eu queria que essa fantasia fosse eterna". Não, não precisa. Eu não preciso viver num mundo de fantasia eterna, porque a minha realidade não é mais uma tortura, não é mais um tormento, não é mais sofrida, não é mais, sabe? E, gente, sair dessa posição só de sofrimento, só de luta, não que eu não esteja assim, né, herdeira, eh, comendo e dormindo o tempo todo. Voltei pra rotina agora, inclusive não sei como eu consegui trabalhar e dar conta de tudo que eu dei no Brasil. O planejamento do casamento em si, né, eu fiz uma série agora de reels falando sobre esse planejamento, o porquê e tal. O planejamento em si não foi, não tomou tanto tempo de mim, mas administrar as sensações, os sentimentos que estavam vindo juntos, principalmente em torno da minha família, é o que estava mais me sobrecarregando. E ainda assim, março, que foi o mês que eu passei lá completo, foi o melhor mês da minha empresa esse ano. Então, eu não sei como foi. Quer dizer, eu tive o suporte incrível de Duda, que trabalha comigo, que estava ali à frente também, tô treinando ela para estar mais à frente, para poder sair dessa parte de vendas e ir para gestão, para poder focar no crescimento da empresa. Mas, querendo ou não, eu estava ali sempre de olho, fechando alguma coisa ou outra, teve dia que ela tirou folga, enfim. Foi uma loucura, e eu administrei tudo isso. Então não quer dizer que, está sendo fácil, mas, está sendo leve, entende? Não tá sendo fácil no sentido de que não tá sendo dado pra mim, não é tipo assim: "Olha, Indiara, toma aqui uma empresa pronta pra você estruturar, toma aqui o dinheiro na mão pra você fazer", não. Mas está sendo leve. E por muito tempo, os acontecimentos foram muito pesados. Sempre foi muito difícil, sabe. E aí celebrar o casamento, olha eu me emocionando, ai gente, celebrar o casamento, gente do céu. Teve uma hora foi muito lindo, assim, o dia em si, eu me estressei muito, eu tenho que contar, gente, dessa parte dos bastidores do casamento, vocês não têm noção do quanto eu me estressei. Eu vou contar, acho que no próximo episódio eu conto, sobre essa logística, né, essa parte que eu tô falando tanto de que minha família me sobrecarregou, vou contar alguns episódios. E aí mas teve uma hora no dia do casamento, o dia em si foi perfeito, foi incrível, foi lindo, juro. Foi do jeitinho que eu sonhei, sério. E aí, minha tia que tá muito debilitada, a tia Nete, que eu já falei aqui, é a mais velha. Em um momento também lá no Brasil, eu estava me sentindo um pouco egoísta, porque meu tio Finho, meu tio mais velho e minha tia estão doentes. E a gente tem uma energia, né, muito a espiritualidade está muito presente. Minha avó realmente virou um ancestral, minha avó a energia dela tá ali presente. Ela virou realmente um orixá, um ancestral, ela passou por muita coisa e meu tio, que é pai de santo, que nos reconectamos nessa ida, muita coisa pra atualizar vocês. Conversou isso comigo, minha avó realmente não é aquele espírito que a gente não pode chamar por ela, sabe. Ela evoluiu muito rápido, então eu senti a presença da minha avó várias vezes, inclusive no dia da festa do casamento, de verdade ela estava ali. E aí, minha tia a gente recebeu o recado, né, de que o meu tio que era pra gente ficar ali, ciente de que meu tio e minha tia, estão em uma situação delicada, que, enfim, tem coisas a serem feitas na parte física, né, de medicina, de ir nos médicos e tal, mas que na parte espiritual não via uma vida tão longa. Então você fica meio no suspense, né. E eu estava assim, até às vezes um pouco me sentindo egoísta, pensando: "Oh Deus, por favor, que nenhum deles morram antes do casamento". E aí, gente, é isso, que se acontecesse isso ia ser não ia ter clima pra comemorar, né.
E eu já tive que lidar eu vou contar disso, vai ter que ter o próximo episódio vai ser sobre isso, né, os sentimentos que vieram, que antecederam. Mas tive que lidar também com imprevistos, né, de pessoas que eu queria muito que fossem e não foram, que eram importantes pra gente. E aí, minha tia olhou pra mim, ela sentada lá, eu fui, falar com ela, ela falou assim: "Minha filha, se eu morrer amanhã, eu morro feliz". E isso é muito bateu muito em mim, porque a gente estava com esse medo de acontecer alguma coisa com ela, ela passou muito mal antes, um mês antes ela estava, assim, muito mal, teve um dia que ela, teve uma diarreia e enfim, foi para o hospital. Nossa, assim, foram dias muito difíceis, de muita tensão, de muito suspense. E essa frase que ela me falou bateu muito, e ver minha mãe sambando, se divertindo, sem estar servindo ninguém. E aquele momento foi muito especial, mas ele acabou, passa realmente muito rápido. Aproveita a festa de casamento de vocês, eu tirei minhas fotinhas, fiz uma coisinha ali, comi e, gente, eu cheguei naquela pista de dança, ninguém me tirou, só saí quando acabou a festa. O povo vinha se despedir, eu: "Não, não, 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 não vou falar com mais ninguém, o momento agora aqui é meu". E o fim não é mais ruim, né, e tem aqueles fins que a gente fica torcendo que acabe, do tipo, ai, a gente tá num trabalho ruim, a gente fica torcendo que o chefe mande embora. Mas a gente não consegue, se organizar pra sair dele, né, porque a gente precisa do seguro, alguma coisa, tipo, eu nunca fui demitida, sempre negociei pra sair dos meus trabalhos. Mas eu sei que eu tô falando de um lugar hoje em que eu não vou dizer privilégio, porque mais uma vez não foi fácil, não foi me dado, mas que se diferencia de muita pesso de da maioria dos brasileiros, né, que realmente não tem esse poder de escolha, não tem como ser amigo do fim, porque às vezes o fim, de algo bom, leva pra uma realidade ruim, e o fim de algo ruim não tá no controle dele pra poder terminar, não tá esse fim não tá na mão dele, do tipo assim: "Essa minha situação é uma situação de merda, eu quero sair daqui", mas o sair dali, não é nem que não tá na mão dele, mas é muito difícil, e a pessoa acaba ficando numa situação de inércia, porque não consegue agir naquele momento. E eu saí muito dessa fase, e pra mim sair disso, tá sendo de uma experiência, assim, de apreciação. Porque eu vou vivendo a cada dia, eu falo: "Gente, olha como é isso aqui, olha como é isso aqui agora". É que nem eu, casei e quero que seja pra sempre, espero que seja pra sempre, estamos aí construindo nossa relação pra que seja pra sempre. E aí é muito louco, porque casamento hoje, por isso que eu vou fazer um episódio só falando sobre isso, né, e me diz se você vai querer esse episódio. Tanto um falando só sobre isso e um com o meu querido sobre as impressões dele. Casamento hoje traz logo essa sensação de que: "Meu Deus", sabe, por que casou? E as pessoas que foram para o meu casamento foram selecionadas, assim, pessoas que sabia que torcia pela gente. E, eh, era uma vibração muito bonita naquele dia. E muita gente falando, né, que a gente estava inspirando a acreditar no amor de novo. E aí eu estava aqui, voltei pra agora, né, voltei para o pole dance e tal, como eu falei, tô voltando pra rotina. Só que eu fico muito na minha com pessoas que eu não conheço pra falar da minha experiência, porque eu sei que eu tô numa experiência bem fora da curva de ter casado com um português, um europeu, que foi para o Brasil pra poder reverenciar e celebrar com a minha família, e que é um cara super gente boa. Gente, meu querido, assim, outra coisa que eu estava com muito medo, né. Eu já sabia o cara que eu escolhi, já tinha casado no civil, então, né. Mas pra mim foi muito deu um alívio muito grande, minha família gostar dele e ele gostar da minha família. E aí a professora do pole dance, a gente conversou muito, é uma pessoa que eu compartilhava, que tem uma amizade ali, né. E aí eu cheguei e falei com ela do casamento, nã-nã-nã, ela estava toda empolgada querendo saber. Aí quando eu estava indo pra outra aula, né, tinha uma menina, e o que mais me pega é que é uma mulher negra, né, mas enfim. Uma senhora, ela pegou e fez bem assim, eh: "Nossa, nunca mais te vi e tal". Eu falei: "É menina, eu estava no Brasil". Aí ela: "Ai, que bom". Aí eu falei: "Pois é, faz esse tempo todo lá". E aí eu não falei mais nada. Aí a professora: "Ai, pois é, Indy casou, fez a festa no Brasil, que não sei o quê". Aí ela olhou pra mim e fez: "Casou? Coitada". Aí só que eu poderia fingir que não ouvi, né, só que ela falou baixo, mas eu ouvi. Aí eu: "É o quê, mulher? Você tá falando coitada de mim?". Aí ela ficou toda sem graça, assim, ela: "Não, é que não sei o quê". Aí eu falei: mulher, coitada não, eu tô muito feliz com o meu casamento, graças a Deus, e de verdade, eu tô genuinamente feliz, só que é estranho você falar que casou e que tá feliz, né, hoje em dia é meio eu entendo até, mas
Acho que é um comentário muito sem noção pra você falar pra uma pessoa que recém casou, enfim. E aí eu falei bem assim: "Eu tô muito feliz, graças a Deus, eu não casaria se não fosse um relacionamento saudável e leve". Ela: "Ai, é, que bom então". E aí, enfim, ela já casou, já terminou e tal, e com certeza teve um relacionamento falido, né, um relacionamento que não deu certo. E aí nessa parte que eu falo, né, do tipo, quando eu terminei meu relacionamento é porque ele parou de dar certo. Mas no período o relacionamento anterior que eu tinha. Mas no período que eu estava dentro daquele relacionamento, eu fiquei anos. O período que eu estava dentro dele é porque estava dando certo. Quando começou a não dar, ele caminhou para o fim. Mas eu nunca fui contra um relacionamento. Eu amo namorar, amo ter acho que é bom ter uma pessoa ali, eh, ao seu lado pra dividir a vida, se for um relacionamento saudável, né. Não que você tenha que centralizar o seu relacionamento, tipo, a sua vida tem que ser em torno de um relacionamento. Não, nunca. E é por isso que eu também desapeguei muito fácil quando terminou, porque nunca foi algo central na minha vida. Mas eu não vou ser a pessoa que vai falar: "Ai, tá namorando, coitada". Porque teve o fim, foi bom enquanto durou, sabe. Teve o fim que tinha que ter. E aí eu fico pensando nessas frustrações, porque de onde é que tá a responsabilidade pra o que começa e o que acaba? Nossa, que frase forte. Vou falar de novo, pra gente ir finalizando aí essa reta final, pensando nisso. De quem é a responsabilidade do que começa e do que acaba na nossa vida? A gente vai ser inimiga ou amiga do fim? Porque tem coisas que começam, que a gente não quer que acabe, como agora eu casei e quero que seja pra sempre e farei o possível pra que seja. Mas o fim, né, pra eu estar nesse relacionamento hoje, eu tive que dar fim em um relacionamento anterior e, enfim, viver, experienciar, ficar solteira, conhecer, dar fim em alguns medos, em algumas amarras. Mas essa sensação, né, esse controle do que começa e do que acaba, ele tá na mão de quem? Porque às vezes a gente tá com esse medo, né, a gente não quer que acabe, a gente fala: "Não, mas é porque isso aqui tá muito bom". Mas isso tá muito bom mesmo ou a sua realidade que tá uma merda? Ou o que você escolheu que tá uma merda? Aquela festa que você fala que não quer que acabe, ela tá boa mesmo ou o voltar pra casa vai te levar pra um poço que você não queria? Tá, aquela a sua casa não te traz paz de casa? Vamos ficar aí com essa reflexão. Te pergunto isso porque eu lembro que teve uma época que eu tinha uma amiga, né, ela tinha não, tem uma amiga, graças a Deus ela tá viva e a amizade também. E ela falou que estava em crise com o marido e eu entendo que em casamento também tem isso, né, de fases e tal, então é por isso que a gente tem que entender o início, o meio, o fim, e aonde é que tá o controle disso, se a gente tá fazendo a nossa parte, se o outro tá fazendo a parte dela, se a gente tá dialogando, tá atualizando acordos, enfim. E ela falou que ela não queria ir pra casa porque isso significava brigar com o marido, e às vezes ela chegava em casa, ela estacionava o carro e ficava um tempinho ali, sabe, pra se preparar para o que estava por vir. E é isso, por muito tempo a minha casa ela não me dava a paz que eu precisava, o refúgio que eu precisava. Acho que eu passei a maior parte da minha vida nessa sensação. E hoje não, hoje a minha paz, a minha casa realmente é um lar que eu posso ser eu, posso apreciar o silêncio, eu posso fazer minhas escolhas, posso cair, posso levantar, posso lidar muito mais com quem eu sou, com o que eu quero, com o que eu sinto. E é muito bom voltar pra cá. É muito bom viver o que eu quero viver no mundão, experienciar, mas acabar e vir pra cá. E aí esse aqui, esse lá, é esse contexto aqui, eu quero que nunca acabe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus e dos deuses. Mas é isso, aprendiz. Voltei aí. Acho que alugando talvez um triplex na sua cabeça? É, gata, bora aprender juntas. No próximo episódio, me conta aqui nos comentários o que é que você quer ouvir. Ah, terminando aqui com um agradecimento muito especial a quem continuou, ouvindo, né, e principalmente apoiando, né, Dani, Luiz e Patrícia, que continuaram apoiando o podcast, com a colaboração ali de R$ 20 todos os meses, R$ 5 por semana, você consegue dar continuidade ao meu trabalho aqui. O link do Apoia-se tá na descrição do vídeo, do episódio aqui no Spotify e no YouTube. E se você quiser apoiar também, só clicar
Atualmente não consigo colocar mais coisas ali nessa plataforma, até prometi, peço desculpas a vocês. Mas é isso, eu tô voltando, vou tentar trazer um conteúdo muito completo aqui. Se você sentir isso tocar no seu coração, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas estou aqui. Trazendo aprendizados pra gente aprender juntas. E se tocar no seu coração, coloque aí a colaboração, mas qualquer ajuda é válida. Curtir, comentar, compartilhar, seguir no Instagram, engajar ali com as publicações que eu for fazendo também, pra gente ir crescendo e chegando ali em mais pessoas, isso já ajuda demais. Obrigada, aprendiz, por ter me escutado até aqui, por ter voltado a me escutar e por não ter ali desistido, né, desse projeto. Obrigada de verdade, era um medo que eu tava. E compartilhe esse episódio com mais pessoas. Eu espero que você saiba a hora de ser inimiga e saiba a hora de ser amiga do fim, que o controle disso esteja na sua mão. Um cheiro e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Saudade.